Olá, turma, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre espirometria ou prova de função pulmonar. Como todas as aulas, é uma sequência e você vai rever bastante conceito que você já aprendeu de mecânica ventilatória, mecânica respiratória nessa aula. Essa aula ela tem um teor mais interessante também, porque ela será dividida em duas partes. A primeira parte eu falo um pouquinho agora sobre o exame, e você vai entender e conseguir classificar e interpretar o exame. Você vai conseguir, no final dessa aula, saber se o exame é obstrutivo, restritivo ou é uma prova de função pulmonar de um paciente que tem um distúrbio misto. Então, no final dessa aula, você já consegue interpretar o exame de espirometria e classificá-lo. Porém, a parte B da aula, a parte 2 da aula, eu vou convidar o meu colega fisioterapeuta Tiago Sobral para falar um pouco mais das peculiaridades do exame, falar um pouquinho sobre o que é a resposta ao broncodilatador. Ele vai falar também um pouco sobre as curvas que estão sendo dispostas no exame de espirometria, um pouco sobre a atuação do fisioterapeuta pós-diagnóstico espirométrico, vai ser bem legal. Para quem não conhece o Tiago Sobral é um fisioterapeuta especialista em unidade de terapia intensiva adulto e tem o título da Sociedade Brasileira de Pneumologia para a prova de função pulmonar. Então ele é um cara super técnico e conhece muito sobre o exame. Ele vai trazer vários exemplos, vai trazer exames também para discutir com a gente. Vai ser bem legal. Então vamos para a parte A da nossa aula, onde nós vamos entender o que seria essa espirometria. Ela também foi chamada há muito tempo atrás. Olha, você conhece um paciente, você já fez uma espirometria? As pessoas não conhecem, às vezes, com esse nome. Olha, eu fiz o exame do sopro, o exame do cachimbo, às vezes já vê esses termos. E esse realmente é o exame, é o nome cotidiano que as pessoas utilizam para ele. Mas o nome correto seria prova de função pulmonar, ou prova ventilatória, ou prova espirométrica, ou simplesmente espirometria. Essa palavra espirometria vem do latim, vem da palavra medida do respirar, ou seja, você vai medir o volume e a velocidade do ar que sai dos seus pulmões. Beleza, Mardo, eu entendi que seria a espirometria, o que é o conceito, nós vamos avaliar esses volumes, essas capacidades pulmonares, a velocidade que o ar sai dos pulmões e qual a importância, qual a indicação desse exame. Esse exame tem várias indicações, gente. Número 1, ela serve para avaliar a dispneia. Você tem aquele paciente que sempre está queixando de falta de ar, ele refere dispneia e você começa fazendo a avaliação física clássica naquele paciente e consegue pouca investigação, ou uma investigação muito imprecisa. E você às vezes parte para aquele paciente para um exame radiológico e também não tem muita resposta comprovatória do diagnóstico daquele paciente. Nessa condição, aí vale a pena esse paciente que está referindo dispneia realizar o exame de espirometria, porque esse paciente pode ter algum distúrbio restritivo, obstrutivo ou misto. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, relembrando nossos conceitos de mecânica respiratória. Mas então eu entendi. A primeira coisa, esse paciente ele pode realizar o exame para investigar uma dispneia, uma falta de ar. E serve para outra coisa esse exame? Sim, gente. Esse exame serve também para acompanhar o envelhecimento pulmonar, ou seja, com o decorrer dos anos, com o decorrer da idade, nós podemos ter ou obter alguns diagnósticos patológicos do nosso pulmão. Pode ser obstrutivo ou restritivo. Então, o exame serve para avaliar o envelhecimento do pulmão. Se o pulmão ainda tem a capacidade de enchimento e a capacidade de esvaziamento para a sua idade, para o seu sexo, para a sua altura. Outra coisa, clássico, né? Ele serve para dar diagnóstico, como a gente acabou de falar. Ele vai dar o diagnóstico se o distúrbio é restritivo, obstrutivo ou misto. Quando eu falo misto, são as duas coisas, restritivo e obstrutivo. E um quarto ponto interessante também da indicação é a quantificação, gente. A gente vai saber, através desse exame, se esse distúrbio obstrutivo ou restritivo, se ele é leve, moderado, ou acentuado, ou severo. Ele serve também para acompanhar a resposta ao tratamento. Em algumas condições, são utilizados alguns fármacos, distúrbios obstrutivos, para observar se o paciente vai ter melhor exalação desse ar. Então ele faz o acompanhamento com fármacos, com drogas, e esses medicamentos, eles têm uma resposta no corpo,
ele pode repetir o exame, fazer o exame antes e depois e comparar se o distúrbio foi reduzido, saiu de uma classificação e surgiu agora em outra classificação. Marde, beleza, eu entendi o que é o exame, para que serve esse exame, ele avalia a capacidade pulmonar, a velocidade do ar, então a capacidade de enchimento, a capacidade de esvaziamento pulmonar, tudo isso é descrito nesse exame. Eu entendi as indicações, a dispneia, o diagnóstico ventilatório, avaliar o envelhecimento do pulmão, avaliar a resposta a algum tratamento. Mas como é a forma de realização desse exame? Esse exame, os espirômetros modernos agora, eles são aparelhos bem simples, entendeu? Onde o paciente permanece numa postura sentada, confortável, ele vai respirar através da sua inspiração e sua expiração com o aparelho, com a peça bucal grudada na sua boca. Ou seja, ele vai puxar o ar e vai esvaziar o ar com essa peça bucal. Marde, não vai ter perda pelo nariz se ele está realizando toda a respiração pela boca? Com certeza, pode ter perda. Então, nessa condição, o paciente fica com um clipe nasal, ou seja, ele tem um clipe nasal para fechar a narina, para não haver perda de ar. Então, toda a respiração é realizada pela boca. Então, existe um comando, paciente, puxe, mobilize, realize a maior quantidade de ar que você consegue puxar para dentro dos pulmões. Ele faz uma manobra inspiratória forçada e uma manobra expiratória também forçada. Então ele puxa e esvazia esse ar mobilizado, sempre com a peça bucal acoplada à sua boca. Mara, então eu entendi o que é o exame, entendi as suas indicações, entendi mais ou menos aí como funciona a realização do exame, paciente sentado, com uma peça bucal ligada na sua boca, com um clipe nasal para evitar esse escape de ar. E esse aparelho está ligado num software digital, onde vai avaliar qual o volume e a sua capacidade pulmonar, a sua capacidade de enchimento e a sua capacidade de esvaziamento. Ah, Marta, agora eu entendi. Então esse exame, ele avalia, através dessa peça ligada a um software, o quanto o paciente deveria encher e o quanto o paciente deveria esvaziar. Se ele não bater os valores preditos, começa então um diagnóstico ventilatório, um diagnóstico respiratório, que ele pode ser de ordem restritiva ou obstrutiva, ou as duas coisas, gerando um distúrbio misto. Mas de quem pode interpretar esse exame? A interpretação desse exame é de responsabilidade médica, de um médico que já passou por um teste, por um curso de prova de função pulmonar e está habilitado para laudar o exame. Os médicos habilitados geralmente são os médicos que estão na pneumo, realmente, que estão na rotina da pneumo, já têm a formação e realizam então a prova de habilitação para laudar o exame de espirometria. A partir desse cunho, o paciente, o médico no caso, ele está habilitado. Ele também pode, além de realizar o exame e dar o laudo, ele pode também chamar outra pessoa, no caso um enfermeiro ou um fisioterapeuta, para fazer a parte técnica do exame, que eu vou falar um pouquinho mais tarde também, que nessa hora também entra o fisioterapeuta. O fisioterapeuta pode estar habilitado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia para realizar a parte técnica do exame, ou seja, colocar o paciente na posição correta, realizar a manobra espirométrica e, a partir disso, dizer se essa manobra foi uma manobra boa e a partir de então o médico vai gerar o laudo do exame. Então essa parte técnica, a parte da qualidade do exame, o fisioterapeuta é treinado, realiza uma prova, então se torna habilitado na prova de função pulmonar. Recomendações, Mardi. Quais recomendações eu passo para realizar o exame? Uma coisa interessante, nós já falamos aqui, né? Então o paciente não pode desperdiçar ar, ou seja, ele vai estar com uma peça, um bucal na sua boca, até meio redundante, bucal e boca, e ele não pode ter desperdício desse ar. Então, se ele não tem desperdício, ele tem que ficar com um clipe nasal. Então ele coloca um clipe nasal na sua narina, puxa o ar com toda a força, ligado com esse bucal, e vai tentar expirar o ar mais forte e mais rápido possível através desse bucal. Mas deixa eu entender. Então, para realizar o exame, o paciente tem que estar numa posição confortável, uma posição que ele se sinta bem, uma posição que ele não tenha nenhum desconforto.
Inicialmente é pedir para ele respirar tranquilamente, para ele não estar nervoso, não ter nenhuma alteração de ansiedade ou da realização daquele exame. Por algumas vezes, o paciente é até treinado antes para realizar a prova, para verificar se ele teve o entendimento da manobra, e é solicitado para ele encher o pulmão de ar total, ou seja, com a sua maior força, a maior capacidade de enchimento, e da mesma forma, a partir daquele momento, ele tem que rapidamente expulsar todo o ar com a sua maior força. Então ele puxa o ar fortemente e esvazia o ar de uma forma forte e veloz. Beleza, Marli? E se o paciente ele realiza só uma vez esse exame, essa manobra? Não. O paciente às vezes realiza mais vezes a manobra e o técnico responsável pela manobra vai encontrar duas curvas ou duas manobras aceitáveis, entendeu? Ele vai falar, não, seu João, vamos dizer um exemplo, seu João, essa manobra ficou boa, essa, vamos repetir o exame. Ele repete o exame. Se a manobra seguinte for muito semelhante à manobra anterior, não houver tantas diferenças, ele coloca como duas manobras válidas e o exame pode ser encerrado. Também, em alguns casos de doenças, diagnóstico de doenças obstrutivas, o técnico que percebeu que o exame está gerando uma manobra obstrutiva, observada pelo diagnóstico médico, o médico solicita que o paciente possa realizar novamente o exame utilizando uma medicação chamada broncodilatador, para observar se a via aérea daquele paciente é responsiva ao broncodilatador. Então ele faz uma manobra antes, realiza com um spray o broncodilatador na via aérea, espera o tempo de ação, depois do tempo de ação ele repete a manobra. Então, para verificar a eficácia do tratamento ao broncodilatador. Mário, deixa eu entender um pouquinho da recomendação do exame. Então, todo o exame, o paciente tem que estar com a peça, o bucal, bem acoplado à sua boca, sem escape de ar, dentes fixados, tudo bem certinho para não haver escape pela boca. Há um clipe nasal fechando a narina para também não haver desperdício de ar. Ele começa uma posição sentada confortável. Ele deve evitar postura que possam forçar a saída do ar. Então ele tem que estar realizando realmente essa força só com musculatura respiratória. Outra coisa interessante é orientar ele a respirar tranquilamente previamente ao exame, para não haver alteração do exame. É explicado para ele como é realizado o exame. Ele pode simular a realização do exame antes de colocar a sua boca na peça. E ele então entendeu a realização do exame, ele vai puxar o ar fortemente e expirar o ar total, fortemente e o mais veloz possível. Então tá, mas eu entendi então a realização do exame e tem essa parte extra que se o distúrbio for obstrutivo, o médico ou o técnico que está realizando o exame pode solicitar o paciente para realizar a inalação de um broncodilatador, esperar a ação desse broncodilatador e então repetir novamente o exame espirométrico. Mas o que são curvas aceitáveis no exame? Quem está realizando o exame, ele vai perceber se o exame está de boa qualidade, entendeu? Nós vamos falar um pouquinho mais na parte B dessa aula sobre algumas peculiaridades das curvas da espirometria e se é um exame de boa qualidade, mas previamente eu posso falar para vocês. Então eles escolhem duas curvas aceitáveis, duas manobras aceitáveis. Então a manobra aceitável é quando a expiração forçada ela alcança pelo menos 6 segundos ou o fluxo aéreo consegue se manter constante como um platô pelo menos de 1 segundo. Então o paciente consegue sustentar aquela manobra, entendeu? Sustentar aquele fluxo ou gerar uma aspiração forçada aceitada ali por 6 segundos, aceitada em 6 segundos. Então nessas duas condições a manobra é aceita. Porém ele vai ter que reproduzir uma manobra semelhante à manobra anterior. Então, Marli, uma curva aceitável é algo muito interessante. Então a gente pode dar um diagnóstico às vezes equivocado se as curvas forem ruins, correto? Então quem está realizando o exame tem que estar muito habilitado para entender que a curva que o paciente gerou é uma curva real, não é uma curva alterada, por exemplo, que a peça bucal estava mal acoplada, o clipe nasal escapou, o paciente não realizou corretamente a manobra, ele não entendeu a manobra
e às vezes ele pode ganhar um diagnóstico de forma equivocada. Para que isso não aconteça, o técnico que está realizando esse exame tem que estar habilitado, compreender que o paciente não entendeu o exame e repeti-lo. Mas ele pode repetir quantas vezes quiser. Olha, para validar uma espirometria, é muito correto pedir para o paciente tentar mais de 8 vezes a mesma manobra, porque pode causar uma alteração nas próximas curvas, gerando até um erro na leitura ou na validação dessas capacidades. Então, se o paciente não compreendeu a manobra, pode ser solicitado que ele venha no dia seguinte ou gerar mais instruções para ele realizar corretamente essa prova espirométrica. Então, 2 curvas aceitáveis. Marden, essa diferença de curva de uma para outra consideradas aceitáveis. Geralmente não pode ter muita diferença, no máximo uma diferença inferior, melhor dizendo, a 150 ml. E outra condição também, não pode ter mais que 10% entre essas variáveis, ou seja, uma curva aceitável, a curva anterior e a próxima, tem que ser muito parecidas, ou seja, realmente ele realizou 2 manobras de forma adequada. Marden, quais as variáveis obtidas na espirometria? Antes de falar disso, gente, eu vou trazer alguns conceitos interessantes da nossa aula de mecânica. Então, o que acontece? É algo bem interessante. Lembra que a gente falou que o caminho para a passagem do ar, dividimos em 2 ocasiões. Existe a via aérea, a parte condutora e a parte elástica. Então o ar passa pela via aérea superior, caminha por traqueia, brônquio, ramificações brônquias, até chegar nos alvéolos. Porém, se as doenças estão na parte condutora, aí o paciente pode ter um aumento de resistência de vias aéreas, produção de muco, fechamento de pequenas vias, nós falamos tudo isso. Nessas condições, quando a resistência de vias aéreas está aumentada, nessa condição o paciente tem um menor fluxo aéreo, como se o ar está obstruído. Então, as manobras, os laudos que geram distúrbio obstrutivo simbolizam que a doença está na via aérea, no caso, na parte condutora do ar. Então, distúrbio obstrutivo, via aérea condutora. Mas se o paciente não tiver nada na via aérea condutora, ele consegue exalar o ar perfeitamente, ele alcança o valor predito perfeitamente. E você tem que avaliar também a parte de enchimento, se a parte alveolar desse paciente, que envolve muita coisa, né, gente? Nós falamos que, por muitas vezes, a parte de enchimento envolve mais coisas, envolve o parênquima pulmonar com seus alvéolos, envolve a pleura, envolve a caixa torácica e pode envolver também a cavidade abdominal. Nessas 4 condições, nós podemos ter um distúrbio de diminuição da complacência pulmonar, gerando então um distúrbio restritivo. Mas deixa eu entender então, existem duas classificações de distúrbios, obstrutivos e restritivos. Os obstrutivos falam através da via aérea condutora, ou seja, o caminho, os tubos para a saída do ar. A parte de enchimento, da manobra de insuflação, ou seja, a capacidade de acomodar ar, fala da parte de complacência pulmonar, fala de um distúrbio restritivo, que pode estar ligado com o próprio parênquima, com a pleura, com a caixa torácica ou com a cavidade abdominal. Marden, fala um pouco mais agora das variáveis obtidas, já que a gente entendeu agora que o distúrbio pode ser obstrutivo ou restritivo. Obstrutivo quando está na via aérea, na parte de condução, e o restritivo geralmente na capacidade alveolar ou capacidade de enchimento, mas lembrando que pode ter outras condições que podem reduzir essa capacidade de enchimento, gerando um distúrbio restritivo. As variáveis são, primeiro, o pico de fluxo expiratório, que é o ponto mais alto da curva fluxo-volume, ela pode referir o calibre das vias aéreas. O número 2, que gera uma variável que gera na curva, é a capacidade vital forçada. É o máximo de volume mobilizado em uma expiração forçada. Essa parte da capacidade vital forçada refere-se ao enchimento, é o quanto você consegue colocar de ar para fora. Mas pense comigo, você só consegue colocar uma grande quantidade de ar para fora se você conseguiu encher previamente. Então, enchimento tem a ver com o quê? Restrição. Se o paciente tem algum distúrbio restritivo. Então,
Aprenda que cada variável está ligado a algum distúrbio. Então, a capacidade vital forçada é a quantidade de ar que eu consigo expulsar através de uma manobra após uma manobra de enchimento forçado. Então, é a capacidade de ar que eu exalo, a máxima capacidade que eu exalo previamente ao enchimento. Então, se houver alguma alteração nessa capacidade, ela pode estar com alguma ligação com um distúrbio restritivo. Marden, próxima variável, volume expiratório forçado no primeiro segundo. Então, você gerou esse volume forçado, foi essa capacidade vital forçada, porém o exame avalia a quantidade que você conseguiu exalar no primeiro segundo. Essa quantidade que você consegue exalar no primeiro segundo é uma quantidade boa, razoável. Ou seja, a sua via aérea tem que permitir no primeiro segundo a boa quantidade desse ar que você inalou. Ah, Marlon, então se está falando de saída, está falando de obstrução. Perfeito. O volume expirado no primeiro segundo seria o volume de ar que você conseguiu através dessa manobra forçada. Você conseguiu exalar nesse primeiro segundo através dessa manobra de expiração forçada. Então, Mário, se um paciente conseguiu jogar para fora 5 litros, o volume expirado forçado no primeiro segundo é o volume através dessa quantificação de 5 litros que ele conseguiu exalar logo no primeiro segundo. Vamos dar um exemplo, 3,5 litros. Então, 3,5 litros seria o volume expirado forçado no primeiro segundo que ele conseguiu jogar para fora ou exalar da capacidade total forçada de 5 litros. Ou seja, de 5 litros, ele já conseguiu exalar no primeiro segundo 3,5 litros. Se o paciente não alcança o valor predito, simboliza que ele tem alguma obstrução, ou seja, se ele tem alguma parte do pertuito, do caminho, não possibilita a saída do ar. Ah, mas então a capacidade vital forçada, ela pode estar ligada com distúrbios restritivos. O volume expirado forçado no primeiro segundo fala já para distúrbios obstrutivos, ou seja, a via aérea tem que estar boa, tem que estar com lumen bom e não ter fechamento precoce, não ter nenhuma alteração, nenhuma constrição e permita no primeiro segundo um bom volume de ar. E qual a última variável? Mas tem outras variáveis, mas para a nossa aula mais básica, a quarta variável é a relação VF1-CVF, ou seja, é o volume de ar expirado no primeiro segundo dividido pela capacidade vital forçada. Foi o que eu acabei de falar agora. Você vai pegar o volume que você expirou no primeiro segundo dividido pelo volume que você conseguiu exalar total. E essa relação, ela tem que ser maior que 70%, ou seja, a quantidade de ar que você expirou no primeiro segundo, você tem que conseguir exalar quase 70% desse ar, ou seja, a via aérea não tem que nem trazer nenhum impedimento. Então essa relação, Mário, também fala de obstrução. Perfeito. A capacidade vital forçada fala do enchimento, de restrição. O volume expirado forçado no primeiro segundo fala de obstrução. E essa relação também fala de obstrução. Então, Mário, 3 variáveis mais importantes para o exame. Então, capacidade vital forçada, volume expirado forçado no primeiro segundo e relação volume expirado forçado no primeiro segundo dividido pela capacidade vital forçada. Marta, então, existem siglas para isso sim. CVF é a capacidade vital forçada, o volume expirado forçado no primeiro segundo é o VF1 e a relação fica VF1 dividido por CVF. Então, Marta, deixa eu entender aqui essas variáveis. A capacidade vital forçada, então, seria a capacidade de enchimento no pulmonar, refere à capacidade de enchimento, mas é uma manobra expiratória. Perfeito, você encheu e o paciente vai jogar todo o ar para fora e sustentar aquilo ali. Vai tentar chegar na manobra até no volume residual. E nessa manobra, o técnico quantifica, o médico lauda a quantidade de ar que o paciente conseguiu exalar. Essa quantidade de ar que ele conseguiu exalar depende de quanto ele encheu. E vai ter um valor predito para ele alcançar. 5 litros, 4 litros. Então, ele deve alcançar um valor predito. Se ele não alcança o valor predito, esse paciente pode estar com o diagnóstico de uma doença restritiva. É claro que tem outras relações. O volume expirado forçado no primeiro segundo fala de obstrução, ou seja, fala que o paciente não conseguiu exalar uma boa quantidade de ar no primeiro segundo. Ele não alcançou o valor predito, que simboliza que tem algo na via aérea desse paciente que impede que o ar não saia muito bem
logo no primeiro segundo. Lembra, na nossa aula de mecânica, nós temos uma boa complacência pulmonar e nós não temos quase uma pequena resistência de vias aéreas, ou seja, nossa resistência é muito pequena, ou seja, a gente não tem impedimento para a saída do ar. E a relação VF1-CVF também fala a mesma coisa, fala da obstrução. Ela relaciona o quanto você conseguiu exalar pela quantidade que você conseguiu exalar no primeiro segundo. Beleza, Mardi? Eu criei aqui não criei um fluxograma, esse crédito dessa aula vai para o manual da fisiologia humana, esse fluxograma é dessa aula do manual da fisiologia humana, dou os créditos a ele, mas o que esse fluxograma explica? Então, através dele, você vai agora aprender a classificar a espirometria em distúrbio restritivo, obstrutivo ou misto. Marlin, então, deixa eu relembrar aqui rapidinho. Então, a CVF, que é a capacidade vital forçada, fala mais para restrição. O volume inspirado forçado primeiro segundo fala para obstrução. E a relação VF1, que é o volume inspirado forçado primeiro segundo, dividido pela CVF, fala também de obstrução. Perfeito. Então vamos lá, é bem simples. Olha, pegue seu material teórico e acompanhe esse pequeno fluxograma. Você pegou uma espirometria e observou. A primeira coisa que você vai observar é a relação VF1-CVF. Observar se o paciente tem algum grau de obstrução. Aí você olha, a relação VF1-CVF está maior que 70%, maior ou igual a 70%, quer dizer que o paciente conseguiu ter uma boa exalação no primeiro segundo. Se o paciente conseguiu exalar bem no primeiro segundo, a quantidade de ar que ele mobilizou simboliza o seguinte, que você não tem distúrbio obstrutivo, ou você tem uma espirometria normal ou restritiva. Mari, como é que eu faço para saber se o cara é normal ou restritivo? É simples, você vai olhar o quê? A capacidade vital forçada. Lembra que eu falei que ela que simboliza a restrição? Você vai para a parte direita aqui do fluxograma. Mari, então, a relação VF1-CVF está maior que 70%. Então, descarta obstrutivo. Eu vou olhar agora a capacidade vital forçada. Se ela for maior que 80% do valor predito, ou seja, ele está alcançando pelo menos 80% do valor que ele deveria alcançar, eu tenho uma espirometria normal. Simboliza que o paciente não tem distúrbio. Marden, parte B agora. O paciente não tem relação reduzida VF1-CVF, não tem distúrbio obstrutivo, porém, quando eu fui avaliar agora a capacidade vital forçada, está menor que 80%. Então, esse paciente tem um distúrbio restritivo, ele não tem capacidade de enchimento. Então, eu preciso classificar esse distúrbio restritivo. Mas como é que eu faço? É bem simples. Você pega a capacidade vital forçada desse paciente e no exame vai dizer a porcentagem do valor predito, quanto do predito ele alcançou. Aí você olha para a tabela. Mas então só está reduzir a capacidade vital forçada. Perfeito. Então eu tenho um distúrbio restritivo. Eu olho para a tabela. Se o valor for de 60% a 80%, o distúrbio é leve. Se for de 51% a 59%, é um distúrbio moderado. E menor ou igual a 50% é um distúrbio grave ou severo ou acentuado. Então, Mar, deixa eu ver se eu entendi a parte direita do fluxograma. O VF1-CVF está normal, o paciente não tem distúrbio obstrutivo e eu caminho para a parte direita, olhando a CVF. Se a CVF for normal, esse paciente então tem uma espirometria normal, não tem nem alteração na relação e nem alteração na capacidade de enchimento ou de esvaziamento de forma forçada. Espirometria normal. Porém, se a CVF for menor que 80%, ele tem um distúrbio restritivo. E eu preciso classificá-lo de acordo com a tabela, em leve, moderado ou grave. Perfeito. Agora, uma outra situação que é a parte mais complexa desse diagrama, desse fluxograma. Como é que funciona? Você pegou o exame e a relação VF1-CVF está menor que 70%. Então, esse paciente já tem algum distúrbio obstrutivo, ele já não consegue exalar completamente. Como é que eu faço, Marco? É bem simples. Você percebeu uma relação menor que 70%, então na sua cabeça já fica que o paciente tem um distúrbio obstrutivo. O que eu faço primeiramente? Eu vou observar logo a CVF. Para quê? Para não ter um distúrbio composto nesse paciente. Saber se só é obstrutivo ou tem alguma coisa a mais, não tem algo mais restritivo nesse paciente. Então, a relação está reduzida, menor que 70%. Então já é obstrutivo. Agora eu olho a CVF. Se a CVF desse paciente é maior ou igual a 80%, então esse paciente não tem restrição, ele só tem
obstrução. Aí eu venho para a tabela. Se a VF1 dele, eu pego agora só a VF1 desse paciente, volume inspirado forçado primeiro e segundo, só essa variável, não é a relação, ou seja, só a VF1, e olho para a tabela. E olho o valor predito dele. Se ele alcançou de 60% a 80%, ele tem uma obstrução leve. Se ele alcançou de 41% a 59%, é um valor moderado. Se ele alcançou menor ou igual a 40%, é uma obstrução grave. Marden, repete de novo, beleza. Então agora tem a parte B da curva. O paciente tem uma redução na relação VF1-CVF. Como eu falei anteriormente, é obstrutivo. Porém, você precisa descartar que também tem algum componente restritivo associado. Então o que você faz? Olha a CVF. Se o paciente tiver uma CVF maior ou igual a 80%, então já excluiu restrição e fica só avaliando obstrutivo pela tabela. Vai lá no VF1, só o VF1, e observa o valor predito. Observa se é leve, moderado ou grave. Marden, e agora eu tenho um caso C. O paciente tem uma redução da VF1-CVF menor que 70%, então ele já é obstrutivo. Só quando eu fui olhar a capacidade vital forçada desse paciente, deu menor que 80%. Então, opa, ele tem algum componente também restritivo somando no diagnóstico. Então, o paciente pode ter as duas coisas associadas. Como é que eu faço, Marden? Então, nessa condição, você faz o seguinte. Você sabe que o paciente tem uma relação reduzida, então já tem um grau de obstrução. E você olhou a CVF do paciente está menor que 80%, também tem um grau de restrição. E você faz o seguinte. Você vai fazer a subtração da CVF menos o VF1. Um exemplo. Você pegou um paciente lá, tem 50% lá de CVF. E tem um VF1 mais ou menos de 40%. Então, 50 menos 40 dá 10. Ou seja, se o paciente tiver com essa subtração menor que 10%, simboliza que ele tem um distúrbio misto, que existe tanto obstrução como restrição. Então, Marden, repete de novo que eu fiquei confuso nessa parte aí. Vou repetir. Então, você pegou o paciente, percebeu que a relação lá em cima, VF1-CVF, está reduzida, obstrutivo. Foi para a CVF, a CVF menor que 80. Então restritivo também. Aí você tem que ver se o distúrbio é misto ou não. Como é que você faz? Você faz a subtração da capacidade vital forçada menos o VF1. Se a capacidade vital forçada menos o VF1 for menor ou igual a 12%, o distúrbio é misto. Se essa diferença for maior ou igual a 13%, ele tem um distúrbio obstrutivo com redução da capacidade vital forçada. Então não pode falar que ele é misto. Ele tem uma redução da capacidade, mas ele tem sim uma obstrução. Então, Mari, retorna de novo com um pouco confuso o final aí. Beleza. Então você pegou o paciente, colocou ele como obstrutivo pela relação, colocou ele como um grau de restrição pela menor capacidade vital forçada, menor que 80%, só que você precisa fazer no final essa subtração da CVF menos VF1. Se essa subtração gerar menor ou igual a 12%, ele é misto, ele tem tanto obstrução como restrição. Se o paciente tiver uma relação, uma diferença maior ou igual a 13, você fala que ele é obstrutivo forçada. Mari, como é que eu classifico em leve, moderado e grave? Nesse caso que ele só tem a redução, você pega o obstrutivo, que é o VF1, e vai para a tabela. Se o VF1 vai de 60 a 80, ele é leve. Se ele está de 41 a 59, ele é moderado. Se ele está menor ou igual a 40, ele é grave ou acentuado. Então você classifica o obstrutivo e fala que ele tem uma redução da CVF. Porém, se der misto, Mara, você pega a maior gravidade. Você vai pegar se é o CVF ou o VF1, que está de menor valor, e você coloca como maior gravidade. Então, Marden, você falou de vários pacientes. Falou de uma espirometria normal, você falou de uma espirometria restritiva, você falou de uma espirometria que tem uma capacidade de obstrução, mas tem uma redução só na CVF, e falou do misto. Perfeito. Nós falamos de 4 grupos de pacientes. Ou seja, falando de uma espirometria normal, onde o paciente não tem uma relação reduzida inicial VF1-CVF e a capacidade vital forçada maior que 80. Então, espirometria normal. O VF1-CVF também não foi menor que 70%, então não tem obstrução, porém a capacidade vital forçada é menor que 80%, então ele é restritivo. E eu vou classificar usando a tabelinha da CVF. Agora não, a relação deu reduzida, então eu já sei que ele é obstrutivo,
Eu vou observar agora se ele tem grau de restrição. Observa a capacidade vital forçada. Se não for maior que 80%, se for maior que 80%, não tem restrição, você só classifica pelo VF1 a obstrução na tabelinha. Se o paciente tem uma redução da relação VF1-CVF, obstrutivo, tem uma capacidade vital forçada menor que 80, ele pode ser dois componentes. Ele pode ser misto ou só ter redução. Como é que eu faço isso? Faz a subtração da CVF menos o VF1. Se for menor ou igual a 12%, misto. Se não for maior ou igual a 13%, ele tem um distúrbio obstrutivo, já classificado pela relação, e uma redução da capacidade vital forçada. Marlon, então, eu vou pegar aqui o material de vocês, ó, e a gente vai fazer alguns exemplos. Vamos ver se eu entendi, Marlon, essa relação aí, esses exemplos. Então, vamos lá, para finalizar essa aula de hoje. Então, vou colocar aqui o João. Então, o João, a primeira coisa que você tem que fazer, como eu falei, é verificar a relação. Relação VF1-CVF. Ela tem que estar maior que 70%. Então, eu observei aqui no quadro. Então, o VF1-CVF do João, 90%. Se é 90%, está maior que 70%. Ele já não é obstrutivo. Então, eu tenho que ver se ele é restritivo. Como é que eu olho isso? Capacidade vital forçada. Eu vou olhar o valor predito que ele alcançou. Exemplo, o valor predito para o João era 3,92 litros. E ele fez 3,5 litros. Ou seja, ele alcançou 88% do valor predito. Se ele alcançou 88% do valor predito, está maior que 80%. Então, é uma espirometria normal. A relação falou que ele não é obstrutivo. E a capacidade vital forçada falou que ele não é restritivo. Então, ele é uma espirometria normal. É o primeiro caso da curva. Vamos lá para a Dona Maria. A Dona Maria, a relação atual dela, você olha no atual, onde está aqui no atual, no seu material, o VF1-CVF dela está dando 66%, ou seja, o quanto ela mobilizou de ar, e você pega no primeiro segundo e divide por quanto ela mobilizou de ar, deu 66%, ou seja, de 2,7 litros que ela conseguiu mobilizar na aspiração forçada, na capacidade vital forçada, no primeiro segundo só saiu 1,9, opa, deu 66% de relação. Então quer dizer que o paciente já tem um grau de obstrução. Calma, Marta, então ele já é obstrutivo. Eu tenho agora que ver se ele também é restritivo. Aí eu vou lá e olho a porcentagem do predito da CVF. Se for maior que 80%, ele não é restritivo, eu vou classificar a obstrução dele. Então observa, o CVF dela, ela deveria alcançar mais ou menos 2,8 litros. E ela alcançou 2,7. O predito dela deu 97%. Ou seja, ela tem uma boa capacidade de enchimento para os valores, para as variáveis dela. Então, ela não é restritiva, ela é apenas obstrutiva. Então, Marta, ela é obstrutiva, então eu preciso classificar esse paciente. Tá? Para classificar a obstrução, você vai olhar o VF1, quanto ela exalou no primeiro segundo. E você vai lá na parte predita do VF1. Então, o predito dela deveria escapar, sair 2,4 litros. Ela só expulsou 1,9, então isso deu 75%. Então, ela não conseguiu colocar todo o ar para fora no valor predito. Então, 75%, você vai lá na tabelinha. Então, de 60% a 80% de obstrução do VF1 é um distúrbio leve. Então, você deu o diagnóstico que já era obstrutivo pela relação e classificou a obstrução, olhando o VF1. Então, Dona Maria, eu classifiquei que ela é obstrutiva pelo VF1-CVF, descartei restrição pelo CVF e classifiquei a obstrução dela pelo VF1. Beleza, Mari? Seu José aqui, o último caso aqui, o penúltimo caso. Seu José, então, ó, tem um VF1-CVF de 84%, ou seja, normal. Ou seja, a relação dele deu normal, então ele não é obstrutivo, maior que 70%. Então, ele encheu com 2 litros, esvaziou com 2 litros da capacidade de esvaziamento total. E o VF1 dele foi de 1,9. Ou seja, ele conseguiu no primeiro segundo tirar quase todo o ar que ele exalou no primeiro segundo. Então 84%, então não é obstrutivo. Então eu tenho que ver se ele é restritivo. Eu vou agora na capacidade vital forçada, tem que ser maior que 80%. Ele deveria esvaziar nessa manobra forçada mais ou menos 2,9 litros. Ele só conseguiu 2 litros, ele tem um péssimo enchimento. Esse deu um valor de 55%. Então esse paciente tem um distúrbio restritivo. E agora eu preciso classificar ele. Como é que eu classifico? Eu pego essa própria CVF dele e jogo na tabelinha. 55% é um valor moderado. Então esse paciente tem um distúrbio ventilatório restritivo e moderado. Último caso aqui, a Dona Ana.
A dona Ana, olha, vamos lá, a situação dela. Essa paciente, então, ó, no atual dela, lá, mobilizou na capacidade vital forçada 1,9 litros e expulsou no primeiro segundo lá 1,1 litros. Então a relação dela deu 57%. Então menor que 70%, ela já é obstrutiva. Opa, é obstrutiva. Eu tenho que saber se ela também não é restritiva. Eu vou lá para a CVF. A CVF da Ana, ou seja, ela precisaria encher esvaziar, no caso, a partir do enchimento, 4 litros. E ela só conseguiu esvaziar no total 1,9. Então ela também é restritiva, ó, 47%. Menor que 80%, a CVF também é restritiva. Então a ANA pode ser então mista, ou a ANA pode ser aquele distúrbio ventilatório obstrutivo com redução da CVF. Como é que eu sei, Marley, se esse paciente é misto? Tem que fazer a subtração. Lembra a subtração? CVF menos VF1. Então você pega 47% menos 37%, que era o valor predito dela. Isso deu quanto? 10. Menor ou igual a 12 é misto. Aí você pega o maior valor que deu do distúrbio e classifica o distúrbio se ele é grave ou não. Então ela é mista porque a relação está reduzida. Ela é restritiva porque a CVF dela está reduzida. E eu sei que ela é mista porque na subtração CVF menos VF1 deu 10%. E eu sei que ela é acentuada porque se eu pegar a CVF dela de 47% é menor que 50%, é grave. E se eu observar também, até o obstrutivo dela é menor que 40%, deu 37%, também ela é grave. Então, pelos dois distúrbios, ela é grave. Então, a partir dessa aula, gente, a gente aprendeu o que é o exame de espirometria, as suas indicações, como é realizado o exame, esse fluxograma para você entender o diagnóstico, a classificação do exame. Então, eu vou finalizar essa aula. Vocês podem tirar dúvida através do Google Class, após a visualização dessa aula. E essa aula vai ter uma parte B, onde eu vou trazer o fisioterapeuta Thiago Sobral, especialista em terapia intensiva, habilitado e titulado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, na parte técnica do exame de espirometria. E nós vamos trazer as peculiaridades do exame, uma parte mais interessante das curvas, vamos falar o que é uma curva aceitável de uma melhor forma, vamos trazer exemplos de exames reais e vamos falar o que o fisioterapeuta faz após o diagnóstico de uma espirometria, como é que ele trata alguém obstrutivo e como é que ele trata alguém restritivo. Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.